o candidato que está tirando a habilitação e é flagrado dirigindo o veículo, o que acontece com ele? De cara, ele já corre o risco de ter o seu processo de habilitação atrasado em 6 meses. Isso mesmo, o seu processo de habilitação, que poderia ser concluído no prazo normal, vai ter um atraso de 6 meses. Eu vou explicar o porquê disso. Vamos fazer a leitura do artigo 8º da Resolução 789 de 2020 do CONTRAN, para entender essa situação. Olha o que diz o texto. Para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor de prática de direção e portar a licença para aprendizagem de direção veicular, sigla LADV, ou LADV, como diz alguns. Então, esse candidato que está tirando a habilitação, ele só pode dirigir portando esse documento, essa licença de aprendizagem, acompanhado do seu instrutor. Ponto. E se ele for flagrado dirigindo veículo fora dessas condições, acontece essa situação aqui, parágrafo 4º do artigo 8º da resolução que a gente citou. O candidato que for encontrado conduzindo veículo em desacordo com o disposto nesta resolução, terá a licença de aprendizagem suspensa pelo prazo de 6 meses. E por conta dessa suspensão de 6 meses da sua licença, o seu processo de habilitação vai ficar paralisado por 6 meses. É uma penalidade aí, dependendo do ponto de vista, como dizem alguns, ou como dizem muitos, e eu tendo a concordar, o ativo mais valioso que o ser humano tem é o tempo dele. Então 6 meses que esse candidato perde, período de tempo no qual ele já poderia estar de posse da sua habilitação, mas por conta de ter sido flagrado dirigindo o veículo, recebe essa penalidade e tem um atraso de 6 meses no seu processo de habilitação, convenhamos que é uma penalidade, nesse ponto de vista aqui, que é severa e traz sim prejuízos, levando em consideração que o tempo é o ativo mais valioso do ser humano. Outra coisa, o artigo 162, inciso 1 do CTB é Código de Trânsito Brasileiro. O CTB, no artigo 162, inciso 1, ele prevê as penalidades para o motorista que é flagrado dirigindo veículo automotor sem habilitação. Então, nesse caso aqui se enquadra o candidato que ainda não foi aprovado junto ao Detran e à autoescola, portanto, ele ainda não é habilitado. Então, esse candidato que está tirando a habilitação, se ele for flagrado dirigindo veículo, olha o que acontece com ele. Artigo 162, dirigir veículo, inciso 1, sem possuir CNH ou PPD, permissão para dirigir. Infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes, ou seja, essa multa aplicada ela tem um valor de R$ 880,41. Então ele já vai de cara ter que pagar essa multa nesse valor de R$ 880,41. E aqui vem os agravantes. Olha a medida administrativa. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. E aqui tem um problema. Vamos imaginar que esse veículo, na qual esse candidato que ainda não é habilitado, ele foi flagrado, se esse veículo ele tiver uma série de multas pendentes de pagamento, esse veículo ele vai para o depósito, ele vai para o pátio. Porque a regra no Código de Trânsito é a seguinte: foi flagrado dirigindo o veículo sem habilitação? Maravilha, tem aqui a medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Mas aqui nessa situação, se o documento estiver atrasado e uma série de multas de trânsito pendentes de pagamento, na hora que o agente de trânsito ele levantar a pesquisa, ele já vai reter o veículo, levar para o pátio, e aí o dono do automóvel vai ter que pagar todas as multas em atraso, além da taxa de estadia e de remoção, para retirar esse veículo. Nessa hipótese que eu estou falando. Se tiver tudo ok, maravilha, o motorista vem devidamente habilitado e leva o carro embora. Outro problema muito grave: esse motorista que está tirando a habilitação, que portanto não é habilitado, se ele for flagrado dirigindo o veículo, ele corre o risco, a depender da situação verificada pelo agente de trânsito, de responder pelo crime do artigo 309 do CTB. Vou fazer a leitura.
dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou a habilitação, penas detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, além do perigo de ter o veículo levado para o pátio, na hipótese de documentação atrasada e pagamentos de multas em pendência, ou ausência de pagamento de multas, melhor dizendo, esse motorista, além desse prejuízo financeiro, ele corre o risco ainda de responder por um crime de trânsito. Então, nessa situação, bastante cuidado. Primeiro, ele pode ter o seu processo de habilitação suspenso por 6 meses, então aqui ele já vai perder 6 meses de tempo da vida dele em que já poderia estar de posse da sua habilitação, então aqui já tem um prejuízo considerável. Ele vai responder pela multa de trânsito do artigo 62, inciso 1 do CTB, no valor de R$ 880,41. Corre o risco, se a documentação do veículo estiver atrasada, pendência de pagamento de multas, de ter o carro levado para o pátio. Nesse caso, basta o documento estar atrasado, tá? Aí já corre o risco aqui do veículo ser levado para o pátio para fins de regularização. Mas, como eu disse, na pior das hipóteses, se tiver uma série de multas em atraso também, aí o dono do automóvel vai ter que pagar todas as multas pendentes, além da taxa de estadia e de remoção do veículo. E, além disto, ou além destas penalidades, esse motorista corre o risco de responder pelo crime de trânsito do artigo 309 do CTB. Então, muito cuidado com relação a essa situação. Se você ainda está em processo de habilitação, tenha paciência, tenha calma. Depois que você fizer todo o procedimento dentro da lei, que for expedida a sua permissão para dirigir, aí tranquilo, você está autorizado a dirigir dentro da lei com todas as cautelas previstas no Código de Trânsito. Então, essas são as informações nesse vídeo de hoje. Caso você precise de auxílio profissional, só entrar em contato conosco através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E até a próxima.